Boa noite, presidente Sauer, os demais vereadores, assessores, funcionários dessa Casa de Leis e a comunidade que se faz presente aqui na plenária e nos acompanha pelas redes sociais. Hoje quero trazer à tribuna dois assuntos que são importantes para a nossa comunidade, e um deles é a respeito da campanha do Março Azul Marinho. Então, nós fomos um projeto que nós apresentamos no ano de 2021 a respeito da prevenção do câncer coloretal e que foi aprovado por todos os senhores. Nós estamos vivenciando ele agora, né? E é importante salientar de que para toda a comunidade tem que chegar, de que esse é o mês exatamente de se sensibilizar para essa causa. Veja bem, nós já temos a preocupação com relação ao câncer de mama e o câncer de útero, né? Que é evidenciado no Outubro Rosa, mas as ações são feitas sempre. Nós temos o cuidado com o câncer de próstata, que são cânceres muito comuns. E assim também é o câncer de intestino. A gente fala coloretal, é o nome mais técnico, né? Mas resumidamente é câncer de intestino. Né? E aí é importante chamar atenção para isso, porque ele está entre os mais prevalentes. E por isso é importante nós aqui nesse espaço público de convidar a comunidade para que entram nas ações. Existem, no projeto de lei, foi previsto, e na lei que está em vigor, duas formas de ações, as ações primárias e as ações secundárias. As ações primárias são ações de conscientização, né? Apresentar e refletir sobre os fatores de risco. Então, entre eles está o alcoolismo, o tabagismo, a alimentação inadequada e o sedentarismo. Então é importante que nós, enquanto comunidade, nós tenhamos essa sensibilidade e que nós passamos a cuidar desses fatores para que não aconteça conosco ou com algum familiar. E secundariamente, né, primariamente é a prevenção, é a sensibilização, mas secundariamente para aqueles que já estão com algum sintoma, que é a perda de peso, alteração do hábito intestinal, ou seja, o intestino estava macio, começou a ficar constipado, ou estava macio, começou a ter diarreia, anemia. Então, são fatores que ligam um alerta para um possível câncer de intestino. Então, pessoas que tenham esses sinais e sintomas de 45 a 75 anos, recomendado que procure uma unidade de saúde para passar por uma avaliação médica e também por uma avaliação da equipe de enfermagem, para que seja realizado inicialmente um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes e de modo secundário para aqueles que tiverem alguma alteração ou se somar mais de um fator de risco, para que seja realizada uma colonoscopia, para que nós possamos detectar um câncer de próstata precocemente. Estudos mostram que 80% dos casos são tratáveis e curáveis se diagnosticado precocemente. Então é essa a proposta do Março Azul Marinho, e por isso eu quero sensibilizar nesse momento. Eu vou passar a palavra para o vereador Gordinho e depois eu tenho mais um assunto a tratar também. Rafael, obrigado pela parte, aproveitando, é de grande importância isso. Eu acho que tem estudos que indicam muito problema no homem também. O homem ele é mais seguro de ir no médico, tem mais o medo e tal, mas é de grande importância. Eu sempre falo o seguinte, muitos casos de câncer, se a pessoa ir logo, tem cura. Porque não pode deixar se alastrar, aquela coisa e tal. A gente tem visto muito paciente aí que deu um sinalzinho, já foi lá no médico e tal, de grande importância. E quando fala mais na saúde do homem, ele já é mais, às vezes as pessoas vão aquela brincadeira e tal, mas, gente, é um assunto muito sério. E a gente tem visto que muitas pessoas, Rafael, têm passado, isso tem deixado avançar. O segredo é ir logo no médico. Aconteceu alguma coisa, o corpo ele avisa. E quem não escuta o corpo paga um preço muito caro. Então, muito bom. Rafael, aproveitando o momento aqui, agradecer a presença do Luciano, que está aqui na sessão. Ele é da Espanha, é rondonense. Está passeando aqui, um amigo de longa data aí, quase mais que o irmão aí. Então, obrigado aí pela parte. Tá bom, Rafael? Obrigado, vereador Gordinho. É importante essa fala, né, com relação à necessidade de buscar a unidade de saúde cedo. Me fez lembrar de um episódio, uma pessoa que eu atendi e que há mais de 20 anos naturalizou a constipação. Tratava a constipação como uma coisa normal. E não é uma doença. Então é semelhante a você ter uma dor de cabeça, uma febre, ou alguma outra
doença por uma inflamação por 27 anos. Então, nós não podemos naturalizar a constipação. Se for 2, 3, 5 dias e voltar ao normal, tudo bem. Mas semana após semana constipado, não está certo. Precisa de tratamento. Boa observação, vereador Gordinho do Suco. Outro assunto, já me adiantando aqui, aproveitando o tempo, e aí vai entrar na discussão e também para a votação hoje, é o projeto de lei número 001 de 2023, no qual trata a respeito da proibição de fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro. Então, esse é um pedido de diversos grupos da nossa comunidade. Nós temos aqui o grupo da Arca de Noé representado, a respeito do quanto esses fogos de alto impacto, eles são danosos para os animais. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já se manifestou, emitiu parecer, dizendo que sim, podem haver perdas irreversíveis nos animais. Vou pegar exemplo dos cães e gatos, que eles têm uma maior sensibilidade, então chega a ser 4 vezes maior do que para nós. Então, se para nós a 100 metros incomoda ouvir um fogo de artifício, para os animais, aquela sensação que nós temos a 100 metros, os animais que tiverem a 400 metros de distância dos fogos vão sentir aquele mesmo incômodo que nós sentimos a 100 metros do fogo de artifício, o outro artefato pirotécnico. Assim também nós queremos chamar a atenção aqui para o público das pessoas que têm transtorno do espectro autista. 80% desse público, eles têm maior sensibilidade, não são todos. Então, às vezes, a pessoa conhece alguém que é autista e que não tem sensibilidade com fogos. É que 80% tem, alguns não têm. Essas pessoas, elas têm medo nos dias, especialmente os dias que são muitos fogos, finais de campeonato, virada de ano, Natal, enfim, várias eleições. Agora, aqui na nossa cidade mudou isso, graças a Deus não se tem mais esse exagero de fogos que se tinha em outras épocas. E aí as pessoas com espectro autista, elas têm medo, angústia, irritabilidade, choro, elas se isolam, elas não aceitam a aproximação de outras pessoas, inclusive, por vezes, da família. Então, é um estresse agudo e desnecessário para uma comunidade civilizada. Então, eu entendo que nós, enquanto comunidade, nós podemos ter o brilho dos fogos, inclusive, os fogos que nós propomos é que se use que seja proibido de alto impacto sonoro. Então, veja bem, ele ainda vai ter um ruído. Algumas pessoas me perguntaram, mas vai ser sem barulho nenhum, como é que a gente vai perceber, Só o visual? Não. Esse que a prefeitura já usa aqui em Marechal, do município já adquire há algum tempo fogos que não têm alto impacto sonoro. Então, esse que você ouviu na virada do ano, quem esteve e presenciou, é um exemplo que funciona. Então, só não tem aquele estopim no final, que é o grande estouro e que provoca, por vezes, irritabilidade. Assim como também fogos de 12 ou de 24 tiros, que no final tem um alto impacto sonoro. E junto com isso entra os idosos. E aí nós podemos dar o exemplo do vereador Pedro, porque o vereador Pedro usa um aparelho auditivo. Então, você imagina, às vezes a gente chega para conversar com ele e a gente já escuta o ruído. E é só da conversa. Então, você imagina os fogos de artifício para uma população que precisa usar um aparelho auditivo. Então, por um conjunto de fatores, eu trago esses argumentos, apresento aos vereadores e à nossa comunidade para que nós nos conscientizamos, nos sensibilizamos e que nós demos esse passo avante no sentido de ter uma sociedade que não gere desconforto, impacto para esses diversos públicos que eu acabei de citar. Vereador Pedro, precisa da palavra? Eu gostaria de dar parte, mas não queria lhe atrapalhar. Se o senhor tem mais algum assunto, eu posso depois. Muito obrigado pela parte. Esse ruído que eu tenho aqui no aparelho é para demonstrar que eu estou vivo, eu me recordo muito bem, quando eu assumi em 1977, como vereador, Moacir falou da Câmara Nova, e tem um fato muito curioso, que a sociedade pode meditar e ver o que eu estou falando hoje. Esse espaço acanhado é uma falta de respeito com o Poder Legislativo. Se o poder existe, tem que ser respeitado e dar condições, Moacir,
para que o povo possa vir conversar com o vereador e discutir assunto, e hoje vai ter gabinete lá em cima. Eu passei hoje lá ainda e afirmo para vocês que vai ser o prédio mais bonito de Marechal Cândido Rondão, Poder Legislativo de Rondão. Agora, um fato curioso é o seguinte: o saudoso Verno Scher foi vereador. Muitos anos. Sabia da dificuldade. Não resolveu. O Dieter foi vereador. Não resolveu. O Irmã Prise foi vereador. Não resolveu o problema na Câmara. O Aristo foi vereador, não resolveu o problema na Câmara. O seu Moacir Freire foi vereador, não resolveu o problema. O Edson Vaz, vereador, não resolveu. Felizmente, por favor, felizmente agora, não interessa quem fez ou quem está fazendo, vai fazer. Mas é um respeito com os nossos vereadores. Hoje eu sou vereador. Amanhã depois pode ser qualquer um de vocês. E agora vai ter lá o gabinete para cada vereador. Se o vereador, por razão de um outro compromisso, estiver fora da Câmara, mas vai estar o assessor lá, quando alguém da sociedade tem alguma coisa para reivindicar ou dar uma sugestão para nós ajudar cada vez mais o município. Eu não falei para lhe ofender, Monsenhor, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. E, felizmente, nós fizemos um trabalho grande. Eu fui presidente, vocês sabem do trabalho que eu fiz. Tive o apoio dos vereadores, porque eles também sentem, olha, vem alguém conversar com o vereador da Seguilo, com o Pedro Robre, qualquer um vereador, tem que chamar lá no carro. Isso é uma falta de respeito. O Poder Legislativo é reconhecido ou não é? E foi muito bem lembrado. Eventualmente, se tiver à disposição para a Polícia Militar, bem-vindo. Agora, quantos e quantos anos eu lutei com essa bandeira? Quantos e quantos? Não por mim, para oferecer melhores condições para os nossos vereadores. Ótimo, vereador. Lhe agradeço, inclusive, por esse engajamento, agora, para que a gente pudesse ter o prédio. Aliás, eu te admiro muito, vereador. Você é um cara compreensivo. Falando em Jean Piaget, que alguém me pediu, eu sei que você esteve lá para já resolver o problema do telhado de Jean Piaget. E assim vai. Tem que participar. Agora, vereador esperar 40 anos. Eu sou vereador há 40 anos. Brigando. Por que Pato Bragado, Mercedes, Entre Rios do Oeste, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, todos os municípios aqui da região têm um prédio próprio. E nós ficamos a ver navios aqui tantos anos. Está chegando. Felizmente, agora nós vamos ter o prédio que vai servir para nós enquanto nós estivermos aqui. Agora, depois, tem filho de vocês, precisa ter os vereadores para criar leis boas, fiscalizar. Essa é a função do vereador. Me desculpa eu colocar isso, mas é um sentimento que eu tenho. Obrigado, vereador Pedro. Tantos prefeitos passaram, eu quero vereador. Eu não quero culpar vocês, deve ter feito outras coisas. Mas a nossa Câmara fica molhando navios. Vereador. Por isso eu agradeço a parte. Obrigado pela sua contribuição, e eu quero incluir na pauta aqui, com relação aos fogos de artifício, um grupo importante, que são os bebês. Então, crianças com menos de 18 meses, elas não têm a sua audição madura. Então, a cóclea, que é a parte da anatomia do ouvido que precisa, da audição que precisa passar pelo processo de maturação, ela vai finalizar em torno de 18 meses. Então, os fogos de artifício de alto impacto sonoro, e, abro o parênteses aqui, a gente precisa ser justo, não é só culpabilizar os fogos, mas o som, nesse mesmo nível de 120 decibéis, pode provocar perdas de audição temporárias ou irreversíveis. Eu mesmo, enquanto pai, não tinha feito essa reflexão. Mas quando a gente foi fazer o estudo para apresentar o projeto de lei, a gente parou para pensar, até 18 meses, então crianças de 1 ano e meio não devem estar expostas a um alto impacto sonoro. Então é importante fazer essa reflexão, e pode ser uma perda irreversível. Então é importante aqui a gente citar isso para sensibilizar a comunidade e que a gente possa evitar complicações na área da saúde. Era isso que eu gostaria de apresentar na tribuna. Agradeço o espaço, presidente. Obrigado.